Agora com a Carol Nogueira lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. Bom dia, Mariana. Pois é, a expectativa aí para essa reunião de líderes está marcada para as 10 horas da manhã. Vai dar o pontapé inicial nesse ano legislativo, ver o que vai esperar, o que a gente pode esperar desse ano. Expectativa também de discussão da reforma da Previdência. Já está claro que é o assunto prioritário. Ontem teve uma reunião de líderes da bancada governista que tinha sido convocada, acabou ficando um pouco esvaziada. Mesmo assim, o presidente Rodrigo Maia deu uma declaração ontem dizendo que se o governo conseguir articular bem a reforma, essa discussão, é possível que ela seja aprovada em 3 meses. A gente vai conversar sobre isso com deputados, líderes, vice-líderes partidários estão aqui com a gente. O deputado Kim Kataguiri, que é líder do Democratas de São Paulo, e também o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado, acho que o senhor não é líder do Democratas, vice-líder. Deputado, sua expectativa, ontem o presidente Rodrigo Maia falou sobre aí 3 meses para votação, a gente não sabe nem, o projeto nem chegou ainda. Sua expectativa para a chegada desse projeto e da discussão dele aqui dentro da Câmara? Eu espero que o governo envie esse projeto o mais rápido possível, né? Que ele seja bem elaborado, que ele esteja de acordo com aquilo que foi defendido pelo ministro Paulo Guedes, foi defendido até pelo, à época, candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, com um novo sistema para as novas gerações de capitalização, com igualdade, começando pelo setor público, principalmente pela elite do setor público, juízes, promotores, nós, deputados federais, senadores, ministros do Supremo, para que todos tenham o mesmo sistema previdenciário. Não interessa se você é pedreiro, se você é professor, se você é médico, se você é deputado. Todo mundo sob o mesmo sistema e aqueles que não têm condições de se sustentar, além do sistema de repartição geracional, ter acesso também a uma renda básica. Deputado Edmilson, como é que a oposição se posiciona em relação a essa proposta aí que traz essa ideia de igualdade, mas que muda bastante o sistema atual? Olha, o Paulo Guedes enriqueceu especulando. Ele está cumprindo o papel dele, defendendo o interesse dos banqueiros. Porque quando se fala em capitalização, significa descontar, além do desconto tradicional para a Previdência, mais alguns percentuais do salário para aplicar num dos bancos desses 4, talvez, que detém 85% dos ativos financeiros do país. Ninguém toca na ferida. Hoje, há uma dívida de 450 bilhões das empresas, tipo Vale, que é uma das maiores devedoras, essa responsável por esse crime que aconteceu novamente em Minas Gerais, mas que atua no Pará também, com dezenas de barreiras, infernizando a vida das comunidades tradicionais, colocando em risco a vida do povo e o equilíbrio ecológico. Então essas empresas têm que pagar, mas o governo fecha os olhos, porque essas empresas financiam as campanhas de grande parte de deputados e senadores. Da mesma forma, se nós pegarmos a estrutura do orçamento anual, quase 1,2 trilhões dos 3,38 trilhões aprovados em dezembro de 2018, orçamento 19, estão para refinanciamento da dívida. Só que 400 bilhões quase é para pagamento de juros e amortização da dívida. Enfim, é o sistema financeiro rico e querem aprovar uma proposta que se confirmar o que foi vazado para a imprensa, num país, o estado de São Paulo, por exemplo, o deputado conhece bem, Capão Redondo, a expectativa de vida é de 54 anos apenas, não é de 78, como as pessoas mais ricas, de melhor renda, até alcançam. Não, 54 anos de vida e querem dizer que o cara só pode se aposentar aos 65. Então, querem cometer um crime, acabar com o direito do trabalhador. Porque se fala aqui nas elites, na verdade, tira-se o direito do trabalhador a uma aposentadoria ou uma pensão. Aliás, aquele que não teve carteira assinada ou um cargo público, sequer um salário mínimo vai ganhar. Isso é uma vergonha. Deputado Kim, resolver a questão das dívidas poderia diminuir ou resolver o impacto, esse impasse, esse problema da Previdência? Ia diminuir praticamente nada e resolver jamais, porque isso, ainda que a gente conseguisse pegar todo o dinheiro que as empresas devem, 1/3 são empresas que já faliram, que já nem existem mais. Como é que você vai cobrar um fantasma que não existe, né? Ninguém aqui é caça-fantasma para ficar indo atrás de espírito que não existe. Segundo, o outro terço está na justiça, sendo discutido. O Poder Executivo não pode fazer absolutamente nada e se fizesse seria autoritário, né? É absolutamente indesejável que um poder interfira no outro numa república. E a outra parte já está sendo cobrada pelo Poder Executivo. Mas ainda que essa dívida fosse paga, você pagaria 1 ano de rombo.
E depois, é uma questão recorrente, é uma dívida obrigatória, não é uma questão de caixa pontual. Não adianta você pagar um ano e depois vai tirar de onde esse dinheiro, né? E pelo contrário, não é direito nenhum do mais pobre que está sendo tirado. O sistema atual, só 3%, e isso recomendo até ao deputado que compareça aos cursos da Câmara, que têm sido muito bem ministrados, e parabenizo o corpo técnico da Câmara, que nos demonstrou que só 3% do dinheiro da Previdência vai para a camada mais pobre da população, 97% vai para a camada mais rica. Ou seja, na minha humilde opinião, o parlamentar que, conhecendo profundamente a proposta, votar contra essa proposta, está simplesmente defendendo o próprio privilégio, porque aqui na Câmara a gente tem um sistema de repartição simples que é diferente do de repartição geracional. Pergunta para qualquer um desses deputados que são contra a reforma da Previdência se eles abriram mão da aposentadoria parlamentar deles. Nenhum deles abriu mão. Eu abri mão mesmo sendo a favor da reforma. Eu abri mão para dar exemplo, para poder falar, para poder ter a moral de falar, olha, eu abri mão da minha aposentadoria parlamentar, eu estou no regime geral e eu quero que seja igual para todo mundo. Bom, quando a gente fala que o partido que domina são os partidos da burguesia, a gente pensa o seguinte: nos últimos anos, quem dominou o país foi o PT e o PSDB, certo? Se revezaram aí no governo. E a gente viu em 2014 que os dois receberam financiamento de uma empresa muito conhecida hoje no país, que é a Odebrecht, né? Que é a Odebrecht. Ou seja, é claro que isso não vai aparecer no artigo, na televisão, etc. Mas quem financia esses partidos são essas empresas. E é isso que a gente fala. Quando a gente fala que eles querem implantar a reforma do ensino médio, que eles querem implantar a escola sem partido, é a ideologia dessa classe. Certo? Tanto que na escola, o ensino hoje não é marxista, é voltado para o mercado. Certo? Sobre socialismo e capitalismo. Olha só, eu fui para Cuba no final do ano passado, no meio do ano passado, e lá existem todos os problemas que existem no capitalismo, certo? Escola privada tem Cuba. Eu acho que hoje, é verdade, o que existiu, e isso todos os economistas que estudam do ponto de vista marxista dizem, existiram estados planificados, certo? Que foram produtos de processos revolucionários. Não existe comunismo. Aliás, tentam pintar que existe aí o crescimento do comunismo, justamente para atacar a luta que os trabalhadores estão desenvolvendo hoje contra os ataques que eles estão sofrendo. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. Por isso que querem pintar toda essa coisa aí que existe comunismo e não sei o que. Na escola tem comunismo, a escola no Brasil é comunista, a escola no Brasil é marxista. Pô, se fosse marxista, a gente já teria feito aí uma revolução, certo? Nas escolas. Aliás, a partir das escolas. E outra coisa importante, me incomodou, inclusive, na fala do Kim, foi o seguinte, que ele atacou aqui o Fabiano com preconceitos, né, em relação à forma que ele fala. E isso é muito grave, né, porque vai contra, inclusive, o que ele defendeu em alguns debates, né, ele citou até o Schopenhauer, um filósofo muito conhecido aí, de que quando o cara não consegue debater com argumento, ataca pessoalmente. Então, vamos começar a ter respeito aqui nesse debate. Vamos começar a ter respeito entre nós, pelo menos, para a gente começar a avançar nesse debate. Porque aqui o debate é sério. Aqui nós não somos moleques, né, para ficar nessa coisa de atacar um ao outro, não. Boa, vamos lá. Antes de qualquer coisa, queria só rebater alguns pontos colocados aí na última exposição, de que a gente está aqui num debate sério em que se afirma que Cuba e que Venezuela são países capitalistas e são países que sofrem principalmente com os problemas advindos do capitalismo, né? Eu queria saber qual seria a doutrina, né, que determina ou que justifica ou que sustenta, e eu achei engraçado até ele sustentar o ponto de vista dele dando bastante enfoque na palavra todos os economistas, vírgula, que estudam sob o ponto de vista marxista, né, ou seja, uma minoria irrelevante, absolutamente ignorada na academia, ignorada em todas as instituições financeiras e nos governos sérios, em que inclusive há bem-estar social, em que você tem governos de esquerda.
Queria saber qual dessas definições você tem um capitalismo com controle de preço, qual dessas definições você tem um capitalismo com planejamento central, qual dessas definições você tem um capitalismo em que basicamente você não tem um banco central independente, qual capitalismo em que você não tem o controle do mercado, do valor da moeda, e sim o controle do Estado do valor da moeda, em qual capitalismo você tem uma livre vontade por iniciativa do Banco Central dos seus respectivos países de imprimir o quanto de moeda você bem desejar, de determinar a taxa de juros como você bem desejar, em detrimento e apesar de qualquer manifestação do mercado, ou em qual capitalismo você tem um sistema de bolsas ou de produção estatal de alimento em que você dá um vale para a população, em que a população é basicamente obrigada a recorrer a traficantes de frango para poder comprar o seu alimento e recorrer a contrabandistas porque o alimento oficial é só aquele limitado via vales dados pelo governo. Então eu queria saber em qual definição de capitalismo que isso se encaixa, ainda mais quando você fala em debate sério. E também acho que é um erro fundamental sobre o significado, né, a semântica por trás da palavra preconceito, porque preconceito pressupõe um conceito que foi, como a palavra bem coloca pelo seu prefixo, né, é uma palavra que pressupõe que você tenha um conceito formulado antes de conhecer ou antes de ter contato com um determinado conceito, com determinada realidade. Fato é que eu estou tendo agora, imediatamente, esse conceito. Não é um conceito prévio, é um conceito agora de experiência, inclusive, de um cara que defende o português do outro. Nós estamos aqui com um requerimento que pede informações sobre valores inscritos na dívida da União, relativas a créditos concedidos no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural, e os relativos a dívidas tributárias, indicando o nome do beneficiário, valor inscrito, natureza, finalidade original, quando a origem foi financiamento agrícola agrário, posição atual, valor pago, inadimplência, renegociação. O requerimento tem o intuito de averiguar a destinação e a real utilização dos recursos públicos destinados ao agronegócio brasileiro. Agora, o que a gente não entende desse requerimento, e é o motivo pelo qual a gente quer a rejeição da aprovação desse requerimento, é porque o objeto dessa CPI não é investigar o agronegócio. Qual a finalidade de a gente trazer uma lista de empresas do agro se elas não estão sendo investigadas? Isso vai comportar, presidente, isso aqui tem uma vedação, inclusive, jurisprudencial, porque vai exigir a análise de dados sigilosos de empresa. Recomendo a desaprovação. Deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Rejeitado. Que requisita informações, Ministério da Agricultura, requer cópia, capa a capa, que tiveram como objeto a liberação de recursos públicos para a realização de eventos nacionais e internacionais do agronegócio. Da necessidade da gente debater o próprio modelo da agricultura, a questão fundiária, a questão do financiamento, dos subsídios. Gente, se a esquerda quer uma CPI do agronegócio, então que vá fazer um requerimento para instalar a CPI do agronegócio, colham assinaturas, porque aqui, gente, vamos só esclarecer, ser didático. CPI do MST, não é a CPI do agronegócio. O agronegócio não tem que ter medo de nada, não. Não é lindo, maravilhoso? Não precisa ter medo. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Tudo que tiver que ser mostrado, vai. A gente espera que tenha muito compromisso, muita democracia, muito respeito. Estão tentando transformar a CPI de um crime organizado, de uma facção criminosa, de um grupo terrorista, na CPI do agro. Então, mais uma vez, eu sugiro que eles coletem as assinaturas necessárias para criarem a CPI do agro. É que eles estão tentando criminalizar justamente a força motriz da nossa economia, o maior gerador de empregos do nosso país, aquele que colocou comida na mesa de todos os senhores hoje ao meio-dia. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Rejeitado. Eu estou muito preocupado, porque eu estava achando que essa comissão pudesse fazer de fato todo um processo de investigação com muita transparência, e isso me deixa preocupado, esses dois requerimentos já que a maioria aqui reprovaram. Tanto o nosso relator, deputado Salles, quanto o nosso presidente Tenente Coronel Zuc, assim também o deputado Kim Paim, ou Kim Paim não, Kim Kataguiri, errei o Kim Kataguiri. Presidente, primeiro quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje meu cardápio que eu alimentei, foi arroz, e o agro não produz arroz. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Foi alface. Tantinho assim, foi alface.
Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Ô, presidente. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Mas não vale o arroz vermelho porque trabalho escravo. Quem produz arroz é o agro. No Rio, lá teve trabalho escravo do arroz, do fazendeiro. Quem produz arroz é o agro. Arroz vermelho. De lá para cá, desde que o homem saiu do paraíso, tudo que é produzido de alimento no Brasil vem do agro. Eu acho muito difícil o colega estar comendo algum arroz aí produzido em laboratório. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Rejeitado. Se chegaram a calcular o valor que isso vai custar para os cofres públicos, esse passeio por 5, 6 estados, né? Dependendo da região do país, Ok. 5, 10 mil reais. Vamos encaminhar. Vocês têm alguma estimativa do quanto essa brincadeira vai custar para os cofres Tá públicos? certo, obrigada. Presidente, Em votação, então. Obrigada, era só Você essa está informação. tratando a CPI como brincadeira. Só um O minutinho. que não é brincadeira é a Ok. roubalheira que esse povo fez. Ok, vamos votar. É só para Em deixar votação, claro, 200 presidente. mil Ô, reais. presidente. É razoável Só deixar de gastar claro, porque vocês a deputada querem, né? Sâmia falou esse passeio. Ninguém está aqui para passear na CPI. Se ela está aqui para passear, é uma circunstância dela. Nós estamos aqui para trabalhar Não, mas e então vocês para estão achando que investigar. dinheiro público Agora, nasce pra em China, árvore, agora né, o custo gente? para ir o Vamos lá. presidente do MST para 40 China, pessoas, ninguém 48 avalia horas de aqui. antecedência, Os emitir custos, passagem. presidente, Pessoal, vamos lá. o maior produtor de arroz do Brasil é o estado do Rio Grande do Sul. Eu entendo que os assentamentos, e defendo que eles produzam, porque se eles são assentados, eles são obrigados a produzir e não a arrendar suas terras, como muitas vezes acontecem, e entendo que eles devem produzir, que bom que produzem. Agora, o arroz produzido pelo MST, ele não dá um dia de consumo dos brasileiros. Quem garante o consumo do Brasil, do arroz, são os produtores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então vir aqui criticar produtores que põem a comida no prato de todos os brasileiros, dizer que o agro não produz arroz é uma mentira. E a pequena e baixa produção do MST deixaria o Brasil com fome. Se o Padre João comeu arroz hoje, o resto do ano não pode mais comer arroz, se ele for comer só o arroz do MST. Eu acho que o pessoal da esquerda comunista caviar que hoje se faz presente aqui está querendo implantar nessa CPI um total desvio de objetivo. Primeiro, tentando fazer do agro o criminoso e dos bandidos os mocinhos. Que MST planta alguma coisa. Que MST é produtor. Porra nenhuma! Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Não plantam nada! Presidente, uma questão de ordem. Tire-o dos anais. Não é prudente para a imagem da Câmara Federal. Eu quero dizer ao colega que procure no dicionário a palavra porra e me diga se é alguma coisa depreciativa. Porque que eu saiba é uma interjeição que causa espanto. Se ele me provar o contrário, aí o senhor pode tirar dos anais de quem quiser. E aqui nessa comissão não quiseram aprovar o requerimento para discutir armamento, CACs. Os produtores rurais é que têm acesso às armas, de fato, armas legais. Os membros dos sem terra não podem possuir arma legal porque não preenche os requisitos que a lei impõe. Residência fixa. Essa é a resposta. Presidente, eu ia falar a questão do arroz. O maior produtor não é do Brasil, não. Da América Latina. É o MST. Porra nenhuma! Produtor de arroz orgânico. Quando algum deputado aqui em questão se diz parte ou membro do Movimento Sem Terra, ele é parte investigada da CPI. Ele não pode ser membro da comissão se ele for investigado pela comissão. Então eu peço que Qual é a lei? pela comissão. Deputada Bílio, obrigado. Obrigado. Com a palavra, deputado Marcon, com 3 minutos. Não é uma opinião. Senhor presidente, senhores deputados, deputada. Você quer me investigar? Eu achei. Vai investigar o quê, rapaz? Eu achei que o corte da palavra era o tempo da ditadura. Eu sou do MST. Vem investigar, rapaz. Eu achei que eu estava sendo eleito. Abra o teu sigilo, o nosso está aberto. Você tem medo de quê, rapaz? Nós somos membros. Com a palavra, deputado Marcon. Senhor, vai me dar licença para eu falar? Porra nenhuma! Tem deputado que está sendo ainda investigado por grilagem de terras. E aí é importante dizer, isso é invasão. Porque isso é apropriação de uma terra indevidamente, que não é o que faz o movimento social. O deputado falou até da minha vida conjugal. Não sei qual o interesse que ele tem nisso, mas estou bem com isso, bem tranquila. Não quero saber desse homem. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Cara, eu sou um merda, meu irmão. Eu queria pedir, já que hoje fazem 6 anos do massacre de Pau d'Arco, 1 minuto de silêncio, em memória, todas as vítimas no campo, em especial as vítimas de Pau d'Arco.
Fazer um questionamento. Não vai Porque foi conceder solicitado. Um minuto de silêncio, foram 10 pessoas assassinadas. Não vai conceder Tem a um ver minuto com de um minuto de silêncio. silêncio. Há relatos. Só um minutinho. O senhor vai contestar? Há Mas tem a relatos ver pela questão do minuto de para pessoas silêncio. que foram Só um minutinho. assassinadas. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Pra ver se realmente tem que dar um minuto de Presidente, silêncio. eu pedi 1 minuto de silêncio em memória a vítimas. Eu discordo do minuto de camponesas, silêncio. Eu já tô aqui de trabalhadores ponto do contra. campo assassinados. Sou contra um minuto O de Parlamento silêncio. brasileiro Ok, vai obrigado. negar Se derem um minuto de silêncio, eu vou o pedido ficar de minuto falando de num silêncio. minuto de silêncio. Em memória, a gente vai passar essa vergonha Minuto de diante silêncio, Posso, presidente. senhor presidente? da democracia brasileira. Só um minutinho, deixa o deputado, o delegado, pode falar, delegado. Bem, eu moro no estado do Pará, não moro no Rio. Eu convivo, inclusive, como policial durante 30 anos como fui, e o que aconteceu em Pau d'Arco... Nós sabemos bem, Eu já parlamento estava como parlamentar. O senhor Pau conhece d'Arco. bem o que aconteceu em Pau Pau d'Arco, deputado? d'Arco, O senhor sabe exatamente o que simplesmente... aconteceu. Um minuto, deputado. Pau d'Arco simplesmente era uma área de uma fazenda onde uma outra pessoa queria comprar a terra do fazendeiro e o fazendeiro não queria. Era uma terra dividida, inclusive, O entre senhor dois está herdeiros. justificando o O que acontece assassinato. é que um pessoas grupo assassinadas. simplesmente pago e está financiado por justificando invadir a o terra do assassinato. cidadão O senhor está defendendo o assassinato de 10 pessoas. para poder jogar o preço da O senhor terra e está obrigar defendendo os seus o assassinato proprietários a venderem. de 10 Quando a camponeses. polícia foi O senhor foi está cumprir, defendendo o quando a assassinato polícia foi de 10 cumprir o camponeses. mandado judicial de O senhor reintegração, está foi defendendo o recebida bala. E os Essa policiais polícia reagiram. já são Ok. já Os estão policiais reagiram. Só um minutinho. Eu vou dar um minuto pra bandido. Só um Nunca minuto. que eu vou dar um minuto pra Matou. bandido Matou. aqui. E Ok. daí Eldorado dos Matou. caras. Deputado. Houve ou não houve? Avisa não Houve ou matou, não? deputado. 17 Matou, processos em deputado. curso. Atenção. Matou dois Olha só. trabalhadores. Costas desses policiais. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Bandido! 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 Bandido também! Bandido também! Outro bandido! Outro bandido! Tem mais algum aí? Tudo bandido! Eu não ficarei Presidente, calado! eu Senhor gostaria. presidente, Não obrigado. ficarei calado! É um minuto de silêncio para bandido! Atenção. Um Então, O policial deputado pode- Éder Deputado Mauro delegado sabe Éder do que se Mauro. trata o massacre de Pau d'Arco. Presidente, Ele Deputado pode tirar esclarecimento Éder sobre Mauro, isso. nós conduzimos toda a sessão, muito respeito. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. O que a deputada fez foi solicitar desta comissão 1 minuto de silêncio em homenagem a 10 sem terra companheiros que foram assassinados. O presidente desta sessão é contra dar 1 minuto de silêncio a essa comissão em homenagem aos trabalhadores. Aí o presidente tem que tomar a decisão. Rejeitado. Mas hoje houve um contraponto, meu amigo. Isso é uma decisão do Vocês estão presidente. dizendo que Aí são o presidente companheiros o trabalhadores. presidente Eu estou tem que dizendo tomar que não decisão. eram. Estou dizendo que não Viu, eram. presidente? Vamos decidir na votação, Quero então, um meu minuto presidente. para o Nunca coronel vi Vamos Ustra. decidir na debater se votação. precisa ter um minuto de Presidente. silêncio na Presidente. história do Congresso Nacional. Eu quero Presidente. Já um minuto aconteceu alguma para o vez na coronel história Ustra. desse Aí o senhor Congresso tem que tomar a se decisão. O senhor pode vai ou dar não fazer um minuto de Presidente. silêncio É sua a essa comissão prerrogativa, seu em homenagem aos trabalhadores. Abílio, Eu quero Ah, o fazer senhor o Nunca seguinte. precisou debater se as pessoas merecem Com a homenagem de palavra- 1 minuto de silêncio na Com história a do Congresso palavra, Nacional. atenção, decisão com a Silêncio é só palavra. para deputada que discorda do senhor, né? Com a palavra, Coronel Crisóstomo, 3 minutos. 1 minuto de silêncio o senhor não vai fazer. Eu sou filho da floresta amazônica. Nasci no centro da Amazônia. É mesmo? Filho de uma indígena tucano com K. Daí a minha beleza. Mentira. A turma do Barbudinho fica dizendo que os sem terra são grandes produtores de terra. Eu nunca vi sem terra produzir alimentos. Quem produz alimentos é quem tem terra. Questão de ordem com base no artigo 38 do regimento da Câmara Segunda de vez. Deputados. Não Como pode eu só um estava minutinho, dizendo, deputado pode delegado. entrar a Só um presente minutinho. comissão Não pode- externa não pode tinha fazer como duas objetivo questões de ordem do principal mesmo assunto, senhor acompanhar as presidente. investigações Se a deputada errou, sobre a se a chacina deputada errou que em vitimou quadro- 10 deputada. trabalhadores.
Obrigado. Só um minutinho. A sua questão de ordem foi formulada indevidamente e eu estou indeferindo. Com o tempo de liderança, deputado Valmir Assunção. Vocês caracterizam como criminoso quem se organiza, quem luta por seus direitos, quem reivindica que o Estado brasileiro cumpra a Constituição. Eu não pude terminar de fazer a minha fala. Ele pôde terminar de fazer a dele. Eu queria entender por que existe essa diferença de tratamento entre homens e mulheres membros dessa CPI. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Que vitimou Questão de ordem. 10 Artigo trabalhadores 95, rurais artigo no 95, município de Pau d'Arco. Como eu parágrafo estava 1º querendo combinado com o demonstrar, eu artigo sabia, 175, inciso 1º. Deputado Helder, deixa ela terminar. Deixa ela terminar o tempo Mas dela. eu posso pedir questão de ordem a qualquer momento. Volta a palavra aí. Posso pedir questão de ordem a qualquer momento. Estou muito surpresa. Posso pedir questão de ordem a qualquer momento. Tempo de liderança ela tá. Muito surpresa com essa interrupção. Cabe questão de ordem a qualquer momento, senhor presidente. E é sobre o que ela está falando. Deputado, ela está no tempo de liderança, depois a gente vê a questão de ordem, senhora. Questão em debate. O que a deputada estava colocando ali era a questão de chacina cometidas por policiais contra, segundo ela, trabalhadores rurais. Presidente, o senhor não indeferiu a questão de ordem? Ele está fazendo o mesmo assim? Foi indeferida e ele está podendo fazer uso. Delegado, que pode falar. Com a palavra, posso usar deputada... a palavra, senhor presidente? Senhor presidente, não, posso eu usar a palavra? indeferi, deputado. Eu indeferi. Discordamos, porque eu não vou jamais dar 1 minuto de silêncio para bandido. O dia que for para homenagear homem de bem, homem de família e trabalhador, aí você pode contar comigo para 1 minuto. Mas para bandido eu não dou. Eu sou pelos policiais que se defenderam. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra e último inscrito, um tempo de liderança, deputado Kim Kataguiri. Falam em criminalização de movimento social, mas primeiro que assim, esse já é um erro conceitual, né? Porque criminalização é a gente aprovar aqui na Câmara dos Deputados uma lei penal, o presidente da República sancionar, e aí sim nós estamos criminalizando alguma coisa. Inquérito investiga crime que ocorreu no passado. E é disso que se trata essa comissão. O inquérito, ele investiga se há indício de materialidade de autoria. E se não há indício de materialidade, ou seja, se não há crime, ou se os crimes que estão sendo cometidos não são por parte destes movimentos citados, como o MST, não há o que se preocupar. Não há nenhuma preocupação com a investigação. Um deputado falou aqui anteriormente que não teria medo nenhum de convocação de membros, de financiadores ou de qualquer pessoa relacionada ao MST, mas no início desta reunião, os deputados vieram aqui a esta mesa pedir para que as convocações fossem transformadas em convite. Então, peraí, onde é que está todo este não temor em relação à convocação dessas pessoas? Mesmo porque foi pedido até para transformar uma convocação minha em convite. Eu estava convocando o secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Eu não entendi porque pediram para transformar isso em convite, porque o secretário viria aqui convocado sem nenhum problema para prestar os esclarecimentos sobre os crimes cometidos no Estado de São Paulo. E por que eu digo crimes? Eu não digo de maneira leviana, não. Já há decisão da Justiça do Estado de São Paulo de prisão preventiva contra Zé Rainha e 2 dos seus auxiliares, né, por extorsão. E a Justiça fala em prova de crime, não em indício de crime. Então, respaldado pela Justiça de primeiro grau do Estado de São Paulo, eu digo, sem problema nenhum, que há crime de extorsão e que este crime, conexo ao crime de invasão, porque a extorsão, como foi feita, segundo a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o sujeito chega no proprietário e diz o seguinte: olha, se você não me pagar uma vantagem indevida, dinheiro, terra, etc., eu vou invadir sua terra. Ou, outra hipótese narrada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo: se você não me pagar, eu não vou desocupar a sua terra. E a gente está falando de um sujeito que hoje está preso preventivamente, mas que no passado já foi condenado pela Justiça Federal, ou seja, já é reincidente. Para além disso, tenta-se descredibilizar o trabalho desta comissão a todo momento, atacando o presidente deputado Coronel Zucco, com ataques vis, com ataques que não tenham nenhum fundamento. E olha que é um sujeito que eu acabei de conhecer, mas me aprofundando em tudo aquilo que colocam contra ele, não encontrei, e peço até que me apontem, alguma conduta
que seja criminosa ou mesmo que seja imoral. Mas vamos supor que todas as acusações que são feitas aqui contra o presidente desta comissão fossem verdadeiras. Isso não muda o fato de que crimes estão sendo cometidos, de que eles precisam ser investigados e de que nós precisamos descobrir os seus autores e indiciá-los, convocá-los, ouvir os seus depoimentos e trazer um relatório de CPI que não só aponte quem cometeu os crimes, quais foram os crimes, mas também traga uma sugestão de legislação, que também é papel da CPI, para que essas invasões não voltem a acontecer. Papel preventivo, legislativo da CPI. E um ponto fundamental de ser esclarecido aqui é que eu pessoalmente defendo a reforma agrária. Agora, não é um movimento privado que define se uma terra cumpre a sua função social ou não, gente. Isso é algo básico do Estado Democrático de Direito. É o poder público que define se aquela propriedade cumpre ou não a sua função social. Um crime não pode gerar direito. Eu não posso invadir uma terra porque eu arbitrariamente estou dizendo que ela não cumpre a sua função social, porque só quem determina é o poder público, e daí exigir uma negociação. Isso é ilegal. Protestos em favor de reforma agrária, não há problema nenhum. Manifestações parlamentares em favor de reforma agrária, não tem problema nenhum. Invasão de terra que não pode dar margem, para negociação, porque senão todo mundo começa a cometer crime para negociar algum benefício próprio. Isso não pode, também não pode assassinar sem terra. Ninguém aqui está defendendo assassinato sem terra, pelo contrário, que o sujeito seja punido com o rigor da legislação. Inclusive eu defendo na Comissão de Constituição e Justiça que todos os crimes, fiz essa sugestão ao relator, inclusive, de um projeto que está lá em votação sobre aumentar ou tornar hediondo o homicídio ou a lesão gravíssima com resultado morte contra trabalhadores do campo. Defendi que todos os homicídios se tornem hediondos, que o sujeito, inclusive que matou sem terra, seja punido mais rigorosamente. Agora, as esquerdas historicamente, né, ou setores da esquerda, têm sido contra aumento de pena, endurecimento de pena, tem o seu posicionamento, mas não é esse posicionamento que tem sido defendido na Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos por parte do Partido dos Trabalhadores. O PSOL, ainda na figura do deputado Tarcísio, tem sido mais cauteloso nessa questão. Mas o ponto final é que invasão não pode ser instrumento de negociação com o poder público. E é disso que se trata essa CPI, e ela não pode ser descredibilizada em nenhum momento por nenhum interlocutor, por nenhuma pessoa, em razão de um mensageiro ou em razão de um membro dela, porque o que importa são os fatos. E fato é que há crimes e há criminosos, e esses precisam parar na cadeia. Ponto. Obrigado, presidente. Gostou do vídeo? Considere se inscrever no canal e também siga @MBLiveTV, @MBL e @Cortes do MBL. Vamos juntos mudar o Brasil.